E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto com o Bitcoin, que está aí voltando próximo aos 64 mil dólares, respeitando a mínima e o nosso suporte mais forte. Tudo isso às vésperas do halving e tudo pode mudar ao longo das próximas 24 horas. No vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho mais sobre a minha estratégia nesse exato momento, as posições que eu abri ontem e comentei aqui no canal, o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou até dar uma rebalanceada na posição ao vivo aqui com vocês, para vocês verem mais ou menos como funciona o operacional e o que eu vou fazer a partir de agora, logo depois da vinheta. Galera, então o Bitcoin ele formou uma região aqui de fundos, né? Ele testou aqui os 59.600 dólares, respeitando aquela região verde que a gente já vem comentando há bastante tempo, né? Que é a região mais forte aqui de suporte do preço. Ou seja, Bitcoin estando acima da região verde, a gente vai estar consolidado, porque 73 mil dólares é resistência, 60 mil dólares é suporte. Estando aqui no meio, grande consolidação. Perdendo a região verde, a gente começa a corrigir no gráfico semanal, no gráfico mensal, desculpa, e a gente vai começar a buscar por uma base de preço contra o fundo prévio. Nosso fundo prévio aqui no gráfico semanal é 24.900 dólares. Então a gente teve um movimento de alta muito forte e aí qualquer coisa acima dos 24.900 é um fundo ascendente no gráfico semanal. E aí ontem eu comentei com vocês que eu estava de olho em duas possibilidades, tá? A primeira possibilidade é um eventual repique, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, e que eu já vou zerar o meu risco nesse repique, porque a gente ainda está meio que numa tendência de baixa no gráfico de 4 horas. Falei para vocês que eu comecei a entrar com algumas ordens aqui, próximas aos 61 mil dólares, até os 59, então algumas dessas ordens já foram preenchidas, e agora que o preço está subindo, o que eu vou fazer? Vou fazer uma parcial nesse repique para garantir o lucro e colocar o meu stop aqui no 0 a 0. Então, independente do que acontecer, se o preço resolver subir, eu continuo ganhando. E se o preço resolver cair, a gente entra numa correção no gráfico semanal e pode comprar mais. E a segunda possibilidade é justamente perder a região verde e a gente iniciar por uma correção maior. Por que eu iniciei com essas ordens de compra, igual comentados aqui ao longo do vídeo de ontem? Porque a gente tem muita força compradora aqui dentro das corretoras, tá? Aqui no spot até deu uma travadinha aqui, mas já tá voltando. Região entre os 60 e os 58 tem muita ordem de compra, então eu arrisquei fazer compras ali, aguardando um eventual repique, que meio que é o que está acontecendo, né? Agora eu tô com 0,02 Bitcoin de lucro, que eu opero contratos inversos. Eu optei por não utilizar a alavancagem nessa operação, justamente por questão de taxas, que era uma operação um pouco mais arriscada, tá? Então, entrei aí com 24.300 dólares, né? E agora eu tô com mais ou menos 0,02 Bitcoin de lucro, que dá algo entre 6.200, 6.300 reais. Acho que é alguma coisa mais ou menos assim. Bom, enfim, né? Os 300 e poucos mil reais dividido por vezes 0,02. E a minha estratégia nesse exato momento é justamente ver até onde esse repique vai acontecer. Então eu vou fechar aqui parte da minha posição, ó, vou fechar mais ou menos aqui 25% da minha posição, justamente para garantir esse lucro. E a partir de agora eu estou completamente sem risco, tá? Fechei aqui 25%, continuo 75% da minha operação, só que o meu preço médio, o meu preço de entrada, ele está lá nos 60.400 dólares, né? E eu já fiz uma parcial e o meu stop está aqui na região abaixo do fundo prévio, 59.400. Com isso eu já coloquei o lucro no bolso. E eu estou numa situação extremamente confortável nesse exato momento. E o que a gente precisa ficar de olho? Eu acho que a gente pode ter um repique até um pouco mais forte. O que confirmaria esse repique de acontecer é justamente
a gente superar os 64.400 dólares, tá? Se a gente superar e fizer aquele pivô, a gente pode estar vendo o Bitcoin dar uma subida. E a segunda coisa que eu estou notando é que em muito tempo, pela primeira vez, a gente está começando a ver o founding rate ficar negativo. Ou seja, os vendedores começarem a pagar taxas. Então, nesse exato momento, o Bitcoin no spot está 63.640, enquanto o Bitcoin no Futures está 63.688 e no Spot 63.740. O preço no Spot está acima do preço do futuro, significa que tem mais pessoas agora em short e pagando taxa para quem está em long, né? Então as pessoas estão muito pessimistas com o mercado. Desde que a gente teve essa retomada, a gente está vendo queda no long short ratio, aumento aqui no Open Interest. Então a gente está criando uma certa liquidez para o preço continuar subindo, que é um dos motivos pelo qual eu vou segurar essa posição de repique por mais um tempo. Só vendi 25% para zerar o meu risco, certo? E a partir de agora, tudo que acontecer é lucro para mim. Se o preço resolver subir, eu vou ganhar em Bitcoin, e o Bitcoin se valorizando, eu vou ganhar em dólar. Se o preço resolver cair e pegar o meu stop, eu já fiz uma parcial aqui agora com vocês, o meu preço médio está aqui mais ou menos nos 60.400 dólares, né? Eu fiz 25% aqui. Se eu for estopado, esse lucro que eu coloquei no bolso vai cobrir esse stop. E aí também não tem problema nenhum. Eu vou estar tranquilo para não perder dinheiro e também vou estar numa situação muito confortável, porque se a gente perder esse fundo e perder os 59k, a probabilidade de a gente iniciar por uma correção no gráfico mensal já aumenta consideravelmente. E para você que está de fora, o que você precisa ficar de olho agora com oportunidades? Primeiro, enquanto o Bitcoin ele estiver entre a região de resistência, que é a região de máximas históricas, e a região verde, ele vai estar consolidado, certo? E consolidações são operações de risco. Então eu não recomendo você ficar tentando fazer trades no Bitcoin, né? Os trades eles acontecem de forma mais arriscada, igual a gente avisou nesse fundo, nesse fundo, nesse fundo. Estamos operando esse fundo aqui nesse exato momento. Da mesma forma que se o Bitcoin resolver subir, cara, como a gente está numa forte tendência de alta, os shorts são muito arriscados, até mesmo porque a gente está vendo que a maior parte das pessoas agora, em muito tempo de mercado, está começando novamente a shortar o Bitcoin. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com os shorts nesse exato momento. Então você que está de fora, a oportunidade de entrar comprado era ali na opção de maior risco, igual eu comentei ontem, uma oportunidade arriscada, mas que caso você tenha gestão de risco, vai dar certo. Arthur, eu não peguei essa operação, o que eu faço? Galera, sinceramente, a gente está às vésperas do ETF, a gente está tendo aí esse momento super tenso, né, de geopolítica, inflação e tudo aquilo que a gente comentou no vídeo de ontem. Eu acho que ao longo aqui das próximas semanas a gente pode ter um rompimento descendente do preço. E nesse caso, né, o que a pessoa que está de fora pode fazer é justamente aproveitar esse movimento para se posicionar, tá? Então, você está com dinheiro parado, cara, vai começando a fazer compras fracionadas no Bitcoin à medida que o preço cai, né? O preço chegou aqui no 59, era um possível ponto de compra. Chegou no 55, compra mais um pouquinho. Chegou no 50, 48, compra mais um pouquinho e vai se posicionando. Mas o preço ele não pegou todas as minhas ordens. Ele caiu, pegou algumas ordens e começou a subir. Beleza, você vai se posicionando em fundos ascendentes para ver se a gente consegue reverter aqui a tendência e pegar esse eventual repique. É a estratégia que eu faria caso eu tivesse de fora, né? Porque, igual eu comentei no vídeo de ontem, a gente precisa mapear as estratégias, ter uma estratégia e seguir ela. E eu vi dois possíveis cenários que eu comentei aqui com vocês. O primeiro cenário foi justamente a gente comprar esse fundo e aguardar um eventual repique devido à quantidade absurda de ordens de compra que a gente tinha aqui para segurar o preço. Foi o que aconteceu, mas o plano B é a gente perder a região verde, começar a cair, e nesse caso a gente também precisaria de uma estratégia que é ter caixa para comprar aqui, que a gente também tem caixa. Então, independente dos casos, independente das probabilidades, a gente tem que saber operar. E agora, né, a gente continua dentro de duas probabilidades.
ou o preço segura aqui nessa região verde e começa a subir buscando novamente a região vermelha, que eu acho mais improvável agora, tá? Porque a gente não tá vendo uma força tão grande, a gente teve um volume muito forte, perdeu aquela mínima, né? Com aquele volume gigante de fundo ali. Tá subindo sem um volume muito expressivo, para ser sincero, né? A gente ainda tá na tendência de baixa, fazendo topos e fundos cada vez menores no gráfico de 4 horas. Então, se a gente for fazendo repique, a gente precisa fazer um pivô, né? E aí a gente pode ver o Bitcoin subindo, mantendo aí dentro dessa grande consolidação. E se o Bitcoin perder a região verde, a gente começa uma correção no gráfico mensal e vai ficar de olho no fundo ascendente no gráfico mensal contra o fundo prévio, né? Então, as duas estratégias que a gente tem para ser adotadas nesse exato momento é isso. Ou a gente continua operando dentro da consolidação, igual eu fiz praticamente 4 vezes aqui no canal com vocês, ou então, se a gente perder a mínima, perdeu 59 mil dólares, a gente vai ter uma queda maior no Bitcoin, tá? A gente vai estar numa região aqui que ele praticamente passou direto sem fazer pontos de suporte. E nesse caso aqui a gente vai ter outra oportunidade de compra com o Bitcoin testando níveis mais baixos, região de Fibonacci, região das médias também, que é bastante interessante. Sobrevenda do RSI aqui no gráfico diário, né? Olha só, diário vai bater sobrevenda aqui mais ou menos ali próximo aos 52 mil dólares agora. Então também são oportunidades muito boas de entrada que a gente vai aproveitar caso a volatilidade nos proporcione. E toda e qualquer oportunidade, inclusive eu falei aqui ó, para o pessoal, eu posto lá no escritório de investimentos, né? Que é uma comunidade que eu tenho ali com os meus alunos. Então eu falei, ó, as minhas ordens preenchidas elas estão ativas e as que não foram preenchidas eu cancelei. Meu stop está na mínima do movimento e a gente precisa fazer o pivô acima de 64.500 para confirmar esse fundo local. E eu ainda cancelei as ordens e movi o stop para a mínima justamente porque amanhã é o halving e a gente pode ter volatilidade. Além do mais, ontem eu avisei para o pessoal quando eu estava colocando as minhas ordens e quando as minhas ordens estavam sendo preenchidas desse trade aqui que eu fiz a parcial com vocês ao vivo, né? Olha só. Mercado perigoso, trades de curto prazo são arriscados e eu tô falando aqui da minha estratégia, né? Que eu fui justamente escalonando ordens, olha só, devo colocar ordens até os 59 mil dólares a partir dos 61.500, aumentando o peso da minha ordem à medida que o preço cai. E quando as ordens estavam sendo preenchidas, eu também postei aqui em primeira mão para o pessoal. A gente teve uma live exclusiva ontem com os alunos, certo? Que a gente comentou de todos esses cenários, falamos de geopolítica, falamos aqui da nossa carteira, que a gente tem uma lista de trades aqui que a gente vai ficar de olho de várias altcoins, não só trades, mas também altcoins para colocar na carteira. E se você quiser participar do escritório de investimentos, é só você ser meu aluno, escaneando esse QR Code aqui embaixo. A gente tem 3 mentorias atualmente, certo? E essas 3 mentorias te dão acesso ao escritório de investimentos. Essas mentorias, elas são a carteira exponencial, trader de sucesso e o desafio Crypto Pocket. Qualquer uma dessas 3 vai te dar acesso ao escritório de investimentos e qualquer uma dessas 3, cada uma tem o seu determinado objetivo. Se você quiser ser o trader inteiro, né, o mestre das criptomoedas, também tem o combo 3 em 1, caso você tenha interesse de adquirir o conhecimento do Crypto Pocket, que é o básico para quem não sabe de Bitcoin, não sabe mexer em corretoras, não sabe de criptomoedas. Trader de sucesso para você fazer operações igual essas que eu fiz aqui nas últimas 24 horas, de garantir mais de R$ 6.500 de lucro. Ou método carteira exponencial para você montar uma carteira repleta de altcoins e de gemas. Link no QR Code aqui embaixo ou então no primeiro link da descrição desse vídeo, certo? Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça dos nossos apoiadores do canal, que é a corretora BingX, que eu utilizo para fazer as minhas operações. É a corretora que eu venho utilizando, não exige KYC, não reporta nada para a Receita Federal e o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, para você ter benefícios exclusivos, tá? Tem que ser esse link daqui de baixo. E a rede social Token.com, que é a rede social das criptomoedas, que vai trazer as novidades das maiores criptos do mercado em primeira mão para você. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Não esquece do like, daquela inscrição para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. E muito obrigado, tenha um excelente dia. Valeu, galera. Falou!